Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira. Vou pausar nossa série Bride of Charlie só por um dia porque tem muita coisa acontecendo agora. O Irã está literalmente pegando fogo. Bill Ackman aparentemente quer que eu seja preso por sugerir que filhos e filhas de americanos deveriam se opor a serem sacrificados por Israel. Por que tanta reação? Talvez porque toda essa guerra tenha sido arquitetada por Israel. Talvez seja por isso. Donald Trump traiu muito claramente o povo americano. Você precisa aceitar isso. Tive que aceitar isso. É muito claro que ele não é o comandante das Forças Armadas. Bibi Netanyahu é. Miriam Adelson é. E acredito que Charlie Kirk foi a primeira vítima da guerra no Irã. E também acredito que ele foi sacrificado intencionalmente por aqueles que praticam cultos ocultos. Vou explicar para vocês o que quero dizer com isso. Além disso, é completamente óbvio para qualquer um que esteja prestando atenção que o desejo de Erika era se tornar presidente um dia. Então vamos falar sobre tudo isso. Bem-vindos de volta ao Candace. Tucker Carlson, ele está em alta agora. Aliás, ele está sempre em alta. O que ele está fazendo agora é tão notável e tão corajoso e ele está desafiando a conversa, mudando nosso entendimento sobre como a política funciona. E ele tem sido tão objetivamente honesto e, novamente, corajoso no que está fazendo. Mas ele está em alta agora por um motivo um tanto obscuro. Na verdade, foi um simples tweet que fez muitos dos seus haters de rotina surtarem. Este é o tweet. Vou mostrar para vocês. Ele escreveu: rezem para que o feitiço seja quebrado e o mundo seja salvo. Só isso ele escreveu. Claro, devemos rezar, mas o que está incomodando eles nisso? Acho que eu sei. Acho que é o termo, um feitiço. Sim, um feitiço, porque um feitiço implica que algum tipo de bruxaria ou magia está em ação. E o momento desse tweet realmente é algo, porque eu passei o fim de semana inteiro com isso no coração e na mente, tentando encontrar as palavras certas para transmitir ao meu público que o que está acontecendo no mundo é literalmente e exatamente isso. Pessoas que praticam magia oculta estão, neste momento, pressionando para a Terceira Guerra Mundial. E acho que isso é difícil para muita gente processar, porque nós, crescemos e aprendemos isso. Existem, de fato, 3 grandes religiões monoteístas no Ocidente. Então, a ideia de que, na verdade, há pessoas no comando dos governos ocidentais que são essencialmente realmente pagãs e que poderiam estar fazendo sacrifícios de sangue literais para vários demônios, isso meio que nos escapa. Isso foge ao nosso entendimento do mundo porque olhamos para Hollywood, olhamos para a cultura. Hollywood, em particular, sempre foi muito intencional em ajudar a tornar esse tipo de narrativa implausível, certo? Filmes, livros que são publicados, se abordam o tema de bruxaria e feitiçaria, ficam realmente reservados à categoria de fantasia, não é? É fantasia. Se estão discutindo isso, ou se está sendo ridicularizado, como em Abracadabra ou Harry Potter, de fato. Que tipo de pessoa maluca acreditaria que práticas pagãs antigas ainda acontecem no mundo real? Ok, talvez em alguma aldeia remota do terceiro mundo na África, mas no mundo ocidental desenvolvido, no topo do governo, você seria considerado louco só de sugerir isso, mesmo quando está bem diante dos nossos olhos. Pegue, por exemplo, essa recente coleção de desfile de moda em Paris de uma marca conhecida como Materie Fécale. Só para você saber, isso se traduz como matéria fecal. Uau! Deve ter sido um programa realmente inspirador. Matéria fecal, uau! Não tão na sua cara, mas você não quer ir além? E pensar que, essas pessoas poderiam estar envolvidas em coisas meio sombrias? Isso faria de você, mais uma vez, uma pessoa louca. E quanto ao aclamado artista visual das estrelas, o Sérvio? Ela também é uma artista para os políticos? Ela pratica culinária espiritual. Literalmente, era isso que havia naqueles e-mails. Marina Abramović. Ela realiza apresentações para as pessoas mais poderosas do mundo. Apresentações como a de 1974, quando ela procurou, nas palavras dela, reevocar a energia. De dor corporal extrema, utilizando um grande pentagrama embebido em petróleo, que o artista incendiou no início da performance. Ficando do lado de fora do pentagrama, Abramović cortou as unhas das mãos, dos pés e o cabelo.
Quando terminava cada um, ela jogava os pedaços nas chamas, criando um clarão de luz a cada vez, queimando o pentagrama, representando uma purificação física e mental. Ah, isso é só arte, pessoal. Isso é só arte. Você não acha que é um passo além? Não, vamos lá, isso é só arte. E quanto à ciência, mesmo quando está bem diante dos nossos olhos, como quando os principais físicos nucleares do mundo são flagrados, encapuzados diante de uma estátua de Shiva, esfaqueando uma mulher em uma cerimônia ocultista. Pro CERN, bem, pessoal, isso é só ciência. Isso aí que vocês estão vendo nas suas telas era ciência, a melhor ciência, o melhor que a ciência tem a oferecer. As pessoas mais engenhosas. E, de fato, eu concordaria que isso é a ciência moderna. Na verdade, toda a essência do que foi considerado a revolução científica foi um afastamento da ordem natural das coisas e uma aproximação do empirismo, da racionalidade. Isso começou por causa de um longo e organizado esforço maçônico para afastar a humanidade da nossa compreensão espiritual inata. Eles queriam que você soubesse que agora pode ignorar seus instintos dados por Deus. Você pode deixar de lado o seu subconsciente, aquele subconsciente que entra em ação e te avisa que algo não está certo. Sim, você pode simplesmente deixar isso de lado e confiar nos especialistas em vez disso. Na verdade, os especialistas constantemente reforçam para nós que o nosso subconsciente está errado ou que ele é apenas estranho. E, em alguns casos, é imoral, é até demoníaco. Você quer ir ver sua avó enquanto ela está morrendo no meio da Covid? O que você é, Satanás? Você está sendo guiado por Satanás. Se você não ouvir o Dr. Fauci, é por ele que você está sendo guiado. Porque não existe fonte maior de autoridade no mundo deles do que o governo. Que eles controlam, essa é a ideia. E eu te prometo, por tudo mesmo, que, quando Savannah, minha gerente, desceu as escadas e deu a notícia de que Charlie havia sido baleado, eu fui para o escritório do meu marido e chorei, e imediatamente disse para ele: ele foi traído. Charlie foi traído. E meu marido respondeu para mim: você não sabe disso, nós ainda não sabemos de nada. E eu disse: eu sei. Agora, empiricamente, esse argumento falha. Eu entendo. Mas ninguém consegue explicar o porquê ou como. Eu tive uma sensação de apreensão justamente na semana que antecedeu o assassinato de Charlie. Ninguém consegue explicar o motivo. Eu sabia que havia um perigo vindo especificamente para uma escola e por algum motivo sentia que estava relacionado a abelhas. Por quê? O sentimento era tão avassalador que contratei segurança extra, tirei meu podcast do ar e retirei meus filhos da escola. Eu nunca tinha experimentado um pressentimento assim na minha vida. Nunca. Ninguém também consegue explicar, ou sequer oferecer uma explicação de como exatamente Charlie sabia que iria morrer jovem e que sua morte estaria especificamente relacionada ao Turning Point USA. Ele disse que sabia, desde o momento em que assinou na linha pontilhada, que iria morrer jovem. Qual seria exatamente a explicação dos especialistas para esse saber interno tão profundo que ele tinha e que agora foi comprovado? Eu vou te dizer, não existe uma. Não existe uma. O que Charlie sentiu era, obviamente, certo. E no momento em que Charlie foi baleado, eu soube que o que aconteceu com ele não foi aleatório. Ok, ele foi traído. Charlie Kirk foi a primeira baixa da guerra no Irã. Tenho certeza disso. E é mais profundo do que isso. Agora, acredito que ele provavelmente foi sacrificado. E quero te contar por que cheguei a essa conclusão. Vocês sabem, se fazem parte do meu clube do livro, que tenho pesquisado muito sobre a maçonaria. Cerca de um mês atrás, enquanto fazíamos uma pausa para nos prepararmos para a nossa série Noiva de Charlie, alguém me enviou isto. Estou mostrando para vocês, isso foi o que me mandaram pelo correio. Algo que é conhecido como uma Bíblia maçônica. Agora, eu sabia que esses objetos existiam por causa dos meus estudos sobre Sigmund Freud e ao descobrir que ele havia herdado um do pai. A história por trás deste aqui, em particular, que veio com uma carta escrita à mão, é que um maçom de 33º grau em Oklahoma faleceu. E todos os pertences dele ficaram em uma casa que acabou sendo leiloada. E a pessoa que tinha isso em sua posse, seu parente, foi quem adquiriu a casa. E eles entraram e queimaram praticamente tudo lá dentro, achando que, obviamente, aquilo só carregava maus espíritos. Mas ele, por algum motivo, teve o pressentimento de que deveria guardar esse único objeto.
Sem motivo específico, ele o manteve na traseira de sua caminhonete por mais de uma década. E quando ele me viu falando sobre a história da maçonaria e no que eles acreditam, tentando discernir no que eles acreditam, ele sentiu que esse era o motivo pelo qual havia guardado aquilo todos esses anos. Então ele simplesmente me enviou para que eu pudesse ter uma compreensão mais profunda sobre no que eles acreditam e o que praticam no topo da maçonaria. Essa não é a loja maçônica do seu avô, ok? Ah, meu pai fazia parte de uma loja. Era só uma confraria. Não, não é isso. Isso não é o que é a maçonaria do 33º grau. Então eu folheei isso imediatamente depois que fizemos. Jogue água benta nisso! Eu folheei aquilo. E logo nas primeiras páginas havia um pentagrama com várias ilustrações dentro dele, anotações ao redor. Vou mostrar isso para você agora. Tiramos uma foto para que você possa ver. Ali embaixo. E caso você não consiga ver o que está apontando para o meio, está escrito lugar de sacrifício ou adoração. Lugar de sacrifício ou adoração bem no centro ali. Então eu quero que você saiba que, nesta Bíblia maçônica, está ilustrado que um sacrifício deve ser feito no centro de um pentágono. Isso é um pentágono, 5 lados, como uma casa. E eu pensei, que curioso que Charlie estava realmente sentado no centro de um pentágono quando foi morto. Deixe-me demonstrar isso para você. Você pode ver bem ali. Novamente, foi meu estudo independente sobre Sigmund Freud que me levou a aprender sobre a B'nai B'rith, o grupo maçônico judeu, que eu acredito estar comandando nosso país desde pelo menos a Guerra Civil. Eu fiz o meu melhor para consumir e aprender sobre o que eles acreditam, o que praticam. Isso é misticismo ocultista, certo? O pânico satânico que aconteceu foi real. Crianças estão sendo prejudicadas. Elas vêm sendo prejudicadas em cerimônias ocultistas há muito tempo. Essa é uma prática antiga. E isso não deve ser confundido com o judaísmo de forma alguma. Na verdade, eles contam com a sua confusão. De nenhuma forma isso tem qualquer relação com qualquer uma das religiões monoteístas, certo? O judaísmo é apenas uma máscara que esses ocultistas pagãos usam, assim como o cristianismo é uma das máscaras que eles usam. A estrela de Davi, como eles chamam, é na verdade um símbolo ocultista destinado a representar o anel do rei Salomão. Não há como você evitar isso. Não há como eles tentarem reescrever a história. É literalmente conhecido como o selo de Salomão. Vou mostrar isso para você. Isto aqui você pode... Isso está na Wikipédia. É tão acessível assim? Podemos ler partes disso juntos. Diz que frequentemente é representado na forma de um hexagrama ou de um pentagrama. Na tradição mística judaica, o anel é descrito de várias formas como tendo sido dado a Salomão, tendo concedido a Salomão, me desculpe, o poder de comandar o sobrenatural. Devido à sabedoria proverbial de Salomão, passou a ser visto como um amuleto, talismã ou símbolo. Ou como um caractere na magia medieval, na magia renascentista, no ocultismo, na alquimia. Senhoras e senhores, isso é feitiçaria literal. Não podemos derrotar essas pessoas e não podemos vencer se nos recusarmos até mesmo a reconhecer contra o que estamos lutando. Precisamos reconhecer o que é e quem são aqueles contra quem estamos lutando. E, novamente, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o judaísmo. É por isso que, como está ainda estipulado nesta página da Wikipédia, o selo de Salomão já figurou na bandeira da Nigéria e na bandeira do Marrocos. Esses não são países conhecidos por serem judeus. Os maçons veneram Salomão como o mestre arquiteto. Eles acreditam que ele lhes deu as chaves para construir e, portanto, controlar sociedades. É assim que você constrói. É assim que você constrói uma matriz na prática, certo? Essa é a razão pela qual Aleister Crowley, que era um mestre ocultista, criou uma religião inteira. Em torno disso, ele reuniu uma série de livros, uma série de pentáculos destinados a invocar vários espíritos. Quero que você me ouça quando digo que eles estão intencionalmente invocando demônios. O primeiro livro que ele escreveu se chamava O Livro dos Espíritos Malignos. Uau, olha essa estrela de Davi por toda parte. O que você quer dizer? Isso não está associado ao judaísmo? Está associado ao culto a Baal. Não posso enfatizar isso o suficiente.
É isso que aqueles no poder praticam. É nisso que eles acreditam. É antigo, é oculto. E é magia. Acredito que a maneira como Charlie morreu também foi planejada para lançar um feitiço. Foi a única coisa que apareceu. Continuei me perguntando, por que eles transmitiram isso? Nos fazendo assistir. Charlie Dye era diabólico. E embora este padre que vou mostrar a seguir esteja discutindo o satanismo de forma mais ampla, ele não está dizendo isso, para deixar claro, no contexto de Charlie Kirk. Quero que você ouça o que ele diz. Este é o padre Hipperger. Ele vai descrever a natureza desse tipo de simbolismo constante que está sendo usado, essa obsessão. Com eles quase tendo que nos revelar o que estão fazendo, como se quisessem chegar perto de nos mostrar o que estão fazendo, e depois nos manipulam. Ouça só. Na verdade, o termo técnico que costumamos usar para isso é chamado de revelação do método. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu não ouvi. Basicamente, isso significa que pode estar ligado a uma maldição. Eles poderiam amaldiçoar isso para que sua distribuição se torne mais ampla e mais pessoas assistam aquilo. Mas muitas vezes o que acontece é que, sabe sobre os satanistas? E também, mesmo sendo um culto e pelo fato de ser oculto, ainda existe um lado da psicologia diabólica, que mesmo quando permanecem escondidos, ainda querem se mostrar de alguma forma. Eles ainda querem, eles ainda vão se revelar em alguma coisa. Eles não conseguem evitar. E é a mesma coisa que você vê, é a mesma coisa que você vê com satanistas, é a mesma coisa que você vê com maçons quando estão envolvidos em certas coisas. É o mesmo tipo de coisa que você vê em todos esses grupos, nesses grupos em particular. Então eles simplesmente tendem a revelar coisas. Mas a esperança deles é que, mesmo ao revelar, você não perceba. Há um prazer sádico que eles sentem ao basicamente fazer isso com você sem que você sequer perceba. Sim, isso é preciso. É diabólico. E eles são claramente sádicos no que estão fazendo. E claro, há um elemento disso. Eles gostam de te manipular logo depois de fazerem esse tipo de coisa. Aquela parte, aliás, sobre o simbolismo, meio que escancarado e na sua cara. Isso também fica claro logo nas primeiras páginas desta chamada Bíblia Maçônica. Esse simbolismo é, na verdade, crucial. Na verdade, para eles é uma ciência. Você não está imaginando coisas. Bem aqui no topo está escrito o seguinte. Novamente, desta chamada Bíblia Maçônica. Está escrito: foi corretamente afirmado que o simbolismo constitui a própria essência da maçonaria. A maçonaria é essencialmente a ciência do simbolismo. Mais adiante, há uma seção intitulada A Ciência do Simbolismo Explicada. Está escrito: um símbolo ou um emblema é uma representação oculta de algo desconhecido ou oculto por um sinal ou coisa que é conhecida. Algo que você reconhece, mas que carrega um significado diferente, mais profundo. E nos dá alguns exemplos. Incrivelmente, você não acreditaria se eu não mostrasse para você. Ele dá o exemplo de um esquadro. O esquadro está presente. Na maçonaria, é um emblema ou símbolo da moralidade. O prumo, símbolo da retidão, e a colmeia como símbolo da indústria. Sim, eles realmente se comunicam entre si usando símbolos, como eu afirmei desde o início. Aliás, Kash Patel enfatizar repetidamente 33 horas não foi aleatório. Não pareceu sutil. Pareceu para mim, e para muitos outros, que aquilo era algum tipo de sinalização. 33, todo mundo só falava 33 o tempo todo. Então, ao público rotineiramente manipulado, gostaria de validar cada um dos seus instintos, especialmente em relação ao comportamento subsequente da Turning Point USA como organização, um comportamento que nos pareceu diabólico. Aparentemente, infelizmente para eles, não havia empirismo, racionalidade ou feitiçaria suficiente no universo para anular nossa sensação de que algo estava e está profundamente errado. Profundamente, ok? Completamente errado. O que eles nos deram? O horrível assassinato de um homem, seguido pela alegre coroação de sua esposa, que agora convida seus inimigos para o próprio navio que construiu. Espiritual? Eca foi o que sentimos, ok? As palavras têm significado. Eles enviaram seus locutores, efetivamente para transmitir algo ao público em geral.
A atriz escolhida para o papel era uma viúva em luto. Era isso que Charlie teria desejado: distanciamento social de 6 pés. Mas com qual objetivo? Com qual objetivo? Acho que agora está bem óbvio. Havia um objetivo final de elevar o perfil político de Erika como uma potencial candidata à presidência no futuro. Na verdade, isso foi explicitamente e quase imediatamente sugerido por seu querido amigo e deviante homossexual de meio período, Tyler Boyer, de quem ela nem lembra como conheceu. Ouça só. O que ele disse apenas 12 dias após o assassinato de Charlie. Você vê, Política e o futuro dela mais adiante? sim, sabe, é engraçado. Eu já tinha conversado com o Charlie sobre isso. Então ele dizia, cara, a Erika poderia ser muito maior e melhor do que eu em quase tudo. A gente sempre ria disso porque as pessoas diziam que o Charlie seria presidente algum dia. Ele acreditava firmemente que a Erika seria presidente algum dia. Bem, lá está ele de novo. O que eles nos disseram sobre as conversas privadas era exatamente o oposto de tudo o que Charlie dizia publicamente. Mulheres, casem-se. Tenha filhos, tenha muitos filhos, fique em casa. Isso é mais importante. Quer dizer, nos dias que antecederam o evento, Erika disse que ficou para trás porque Charlie disse: Lar precisa de você. Foi por isso que ela não compareceu ao evento de 10 de setembro. Eles estavam apenas em turnê. Falar. Charlie dizia todos os dias às pessoas que a família é a coisa mais importante. Mas, em particular, quando se sentou com Tyler Boyer, ele disse algo como: Erika vai ser presidente. É isso que eu quero para minha esposa. Quero que ela seja presidente e também CEO e presidente do conselho em caso de meu falecimento. E, sabe, ele não foi o único. Porque você precisa voltar no tempo para realmente perceber o quão insano tudo era. Aqui está Frank Turek em 7 de outubro, apenas 3 semanas após o assassinato de Charlie. Ouça só. Eu costumava dizer pra ele, a chapa de 2028 vai ser Vance Kirk. E eu disse, não sei se você vai querer aceitar porque acho que você não vai ter o mesmo impacto como presidente da Turning Point USA. Mas sabe de uma coisa? Entre nós, eu e nossos ouvintes, não vou desistir da chapa Vance Kirk. Bom, isso é muito emocionante, mas Acho que a Erika seria uma presidente incrível um dia. Ah, isso, meus amigos, seria um exemplo de psicologia diabólica paterna, descreveu Hippinger. Tipo, o Charlie ia ser presidente. Mas sabe de uma coisa? Era o Vance. Kirk era o que esperávamos. Mas agora ele se foi. Acabei de perceber que não precisamos perder a esperança porque ainda há um Kirk. E ainda há um presidente, Vance. Isso poderia ser realmente bonito e emocionante. Poderia ser o que o Charlie queria no final. E claro, aqui está o sempre animado Mike McCoy ecoando esse sentimento. Ouça! ele deixou essas plantas pra ela. E simplesmente, Pra você. sim, aí está. E Pra você, Mike. sim, here, À frente. sim. Na verdade, nunca sabemos qual será o resultado. Cheguei a pensar que talvez houvesse um ingresso para Vance Kirk. Talvez ainda haja um ingresso para Vance Kirk. Lindo. Simplesmente lindo, não é? Quem poderia negar um destino como esse? Erika sendo presidente no lugar do marido. E eles estão sorrindo e rindo sobre essa possibilidade. E nunca vamos ver essas plantas, pessoal. Mas eles disseram para Mike McCoy, meu funcionário de 21 anos, e eu nem faço ideia de como ele conseguiu esse emprego de chefe de gabinete. Mas essas plantas são para você. Eu não te dei responsabilidade. Dei para alguém que estava cuidando dos meus advogados do espólio. Não, eu queria deixar isso para você. E para a Erika, porque eu não sei se ela entenderia essas plantas, considerando tudo o que descobri sobre a Erika até agora. Eu realmente acredito que esse era o objetivo final dela. A Casa Branca. Acho que Elizabeth Lane interpretou corretamente a Erika quando sugeriu que ela poderia ser uma psicopata. Porque, na minha opinião, só uma psicopata poderia. Após o assassinato público do marido, ofereceram um aumento para Dan Flood, o segurança que falhou com Charlie de todas as formas possíveis no dia 10 de setembro. Apenas uma psicopata que não experimenta emoções humanas da mesma forma que os humanos seriam capazes de oferecer isso. E então dar uma entrevista em casa para o New York Times nos dias imediatamente seguintes ao assassinato do marido. O New York Times, uma publicação que o marido dela odiava, e então contar a esse jornalista que a parte menos traumatizante era a ideia de criar os filhos sem um pai, certo?
Psicopata é a melhor resposta que consigo encontrar para explicar o porquê. Ela sentiu-se compelida a ir ao escritório na mesma semana e levar os filhos todos os dias, em vez de atender a todas as necessidades emocionais deles em casa, enquanto percebem que nunca mais verão o pai. Psicopata é a melhor explicação que tenho. Minha melhor explicação para o porquê. Ela disse a Jesse Waters que não sentia nenhum medo, absolutamente nenhum. Não, ela não teve medo de sair de casa no dia seguinte levando os filhos junto. Acho que quase todo mundo no mundo se sentiu um pouco menos seguro. Nos dias que se seguiram ao assassinato de Charles, mas não para sua esposa, Erica Kirk, não. Erica mente de forma patológica e a mídia está tentando nos convencer de que isso é perfeitamente compreensível, até mesmo relacionável. Na verdade, é divino. Ela mente porque é tão piedosa que perdoou a pessoa que supostamente assassinou seu marido antes mesmo de ver qualquer prova de sua culpa. E apesar da enorme quantidade de evidências em contrário, Erica é tão piedosa que chegou a ajudar a validar as partes implausíveis da narrativa a respeito de Tyler Robinson. As partes implausíveis, como o pescoço do rifle parando um calibre .30-06. Bala. Ela se aproximou e criou o super-homem, com pescoço de aço e tudo. Ela não tinha perguntas, apenas fé, uma fé profunda e mentiras. Muitas mentiras. E, para que fique claro, seja qual for a tentativa com Erica, prestem atenção em mim, mídia. Falhou categoricamente? Então parem com isso. Ok, todos os seus truques midiáticos estão falhando ultimamente, porque reconhecemos que eles são muito facilmente derrotados pela verdade em alto e bom som. E cada vez mais pessoas se atrevem a falar sobre isso. Cada vez mais pessoas se sentem inspiradas por Tucker Carlson. Levantar-se e reconhecer contra o que estamos lutando neste mundo. O verdadeiro mal. A moda antiga, ancestral, maligno. Temos até comediantes que se atrevem a fazer piadas sobre o óbvio. O óbvio. Assim como Tim Dillon. Ouça. Sabe, você olha para o caso do Kirk, né? Lembra disso? Você olha para aquilo, tenta ter uma visão mais ampla e pensa, tudo bem. Uma morte trágica à primeira vista. Vemos um furry, o namorado do furry. Eu penso, ok. Aí ampliamos o olhar. Pensamos, espera, a esposa é estranha. Tem algo estranho com a esposa. A organização é estranha. Tem algo estranho com eles. Sabe, 3 semanas depois que o cara morreu, ela está lá fora com fogos de artifício. Eles estão fazendo o Cirque du Soleil. Tem algo errado. Tem algo estranho. Agora descobrimos que a esposa vai além de estranha. É assustador. E há uma grande chance de que essa mulher fosse a controladora dele, que ele fosse esse jovem poderoso, que arrecadou muito dinheiro para muita gente e pegou muito dinheiro de muita gente. E dinheiro nunca é de graça. Então você pensa, você diz, você tem isso, como direcionar um cara assim que é incrivelmente importante? Ele está comandando a maior organização de registro de jovens eleitores. Organização. Ele está lidando com grandes somas de dinheiro. Ele está lá fora moldando a narrativa no que diz respeito a política interna e externa. Então você tem uma controladora que chega e talvez ela o amasse. Tenho certeza de que ela o amava. Por que uma controladora não amaria seu marido? Porque mesmo que ela fosse sua controladora do Mossad e provavelmente tenha mandado matá-lo, nenhum casamento é perfeito. Nenhum só. Nenhum casamento é perfeito. De verdade, nenhum casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito. Ela pode ter sido a controladora dele e um dia vieram até ela e disseram: ele descobriu que você é a controladora dele. Ou talvez tenha contado. Ela disse, temos problemas. Esse cara, e não sou só eu que estou dizendo isso, não me matem. Estou dizendo, não estamos trazendo nenhuma novidade aqui. Não estamos inovando. Estamos revisando. Estamos analisando. Estamos, em desvantagem. Essa mulher pode ter dito, ligado para alguém e falado, temos más notícias aqui. Esse cara encontrou todo o dinheiro lavado.
E agora ele sabe que eu sou a controladora dele e acha que isso invalida o casamento porque eu sou a controladora dele. E eles disseram, podemos fazer alguma coisa a respeito? Tem algo que possamos fazer aqui? E ela responde, eu não sei. E então eles dizem, bem, sabe, talvez a gente tenha que, sabe. E ela chorou. E ela ficou triste. Tanto faz. E não estou dizendo que nada disso aconteceu. Estou dizendo que isso é mais razoável do que o que estão nos contando. Só isso. E claro, ele está certo. Absolutamente nada do que estão nos dizendo faz sentido algum. Não faz o menor sentido. Estamos chegando muito rapidamente a um momento. Aliás, eu percebi, pelo meu produtor, que alguns de vocês no YouTube foram cortados nos primeiros 4 minutos do programa. Só para avisar vocês, estamos falando sobre pessoas que estavam tendo um ataque de pânico, um colapso no X por causa do tweet do Tucker Carlson. Um tweet muito simples, muito simples. Ele disse, reze para que o feitiço seja quebrado e o mundo seja salvo. O que estou sugerindo é que o motivo pelo qual eles ficam tão incomodados é por causa da palavra feitiço, que implica bruxaria, que implica o ocultismo. E é exatamente isso que está acontecendo. Esse é o momento em que estamos chegando. É que precisamos acordar para aquilo em que as pessoas no topo acreditam. Qual é a teologia que os guia e que nos mantém constantemente envolvidos em guerras? Em territórios estrangeiros, constantemente assassinando crianças, virando o rosto quando crianças estão sendo prejudicadas. Isso me leva ao presidente Trump, que na verdade se transformou na piada mais duradoura. Não foi preciso a morte de Charlie Kirk para eu perceber rapidamente no que ele estava se tornando e no que ele é agora. E eu terei muito a dizer a ele, muito a dizer sobre ele quando voltarmos desse rápido intervalo. Muito bem, pessoal, algumas notícias importantes para o mercado de prata. Os Estados Unidos agora incluíram a prata como mineral crítico. Ao comprar prata para proteger suas economias, você adquire um recurso mineral vital e estratégico para a segurança do país. E para a economia sobreviver. É por isso que quero que você entre em contato com meus parceiros da Goldco. Eles são a empresa número 1 de ouro e prata do país. Com mais de 8.000 avaliações 5 estrelas e as melhores taxas em ouro e prata, peça já seu kit gratuito 2026 da Goldco e ganhe até 10% em ouro ou prata de bônus enquanto durarem os estoques. Acesse candicelikesgold.com para mais detalhes. Mais uma vez, é candicelikesgold.com. Sobre a Wellness Company, em 2025, o investimento global em câncer foi de 356 bilhões. A receita da Big Pharma com remédios subiu 70% na década. Já as taxas de câncer em menores de 50 anos dobraram. Seja por vacinas, estilo de vida ou ambiente, está claro que faltam tratamentos acessíveis ou eficazes. A Wellness Company ajuda você a controlar sua saúde. O Gold Standard Parasite Cleanse, com ivermectina e mebendazol, induz a morte de células cancerígenas, despertando o sistema imunológico e iniciando uma resposta imune, dificultando o suprimento de sangue aos tumores e impedindo a metástase. Na Wellness Company, você pode pedir sem sair de casa. Ivermectina e mebendazol médicos, que eliminam parasitas e auxiliam no tratamento do câncer. Cada frasco contém 90 cápsulas, o suficiente para completar 4 ciclos de limpeza de 21 dias. Basta preencher uma triagem rápida. E após análise médica, seu tratamento antiparasitário chega em 1 semana. Então acesse twc.health/Candice ou visite twc.health. E use o código CANDACE na finalização da compra para economizar $90 americanos, além de frete grátis. É twc.health com a barra de Candace. Então, veja bem, eu ainda não encontrei as palavras certas para expressar o que sinto sobre o presidente Donald Trump. Eu meio que ignoro completamente o assunto da existência dele porque isso me dá um certo nojo. Como deveria ser? Se você estivesse por aí em 2015 ou 2016 usando um boné MAGA, levando todos os tiros figurativos por apoiá-lo, enfrentando os Never Trumpers que agora comandam sua administração. Esse nível de engano e traição deveria te enojar, certo? O espírito humano não foi realmente feito para lidar com esse tipo de engano. Você não deveria nem conseguir imaginar um cenário em que alguém como Charlie Kirk literalmente dedica toda a sua carreira profissional, constrói uma organização destinada a ajudar Trump. Para empoderar Trump, princípios conservadores, de um jeito ou de outro.
E em resposta, quando Charlie Kirk é assassinado diante do mundo inteiro, Trump dedica apenas 2 discursos? 2 tweets? 3 tweets no máximo? Exigente demais, e ele nunca exigiu uma investigação, e um daqueles tweets que ele dedica a Charlie Kirk é uma imagem gerada por IA de Charlie abraçando uma bandeira israelense? Sim, é bem nojento. Trump demonstrou mais interesse em desmentir a narrativa da grande mídia sobre se ele está ou não ficando careca do que em investigar o assunto. Quem assassinou uma pessoa que supostamente era seu grande amigo? Vou usar toda a razão possível. Não, ele era bom. Então, como exatamente devemos processar isso? Acho que devemos simplesmente entender que Trump não tem lealdade a ninguém, a não ser a ele mesmo. Provavelmente nem foi algo tão profundo assim que ofereceram a ele. Provavelmente foi só tipo, ei, vamos te dar um pedaço de terra em Gaza com seu nome nele. Além disso, manchetes favoráveis no New York Times. Colocamos isso na sua mesa toda manhã e dizemos que é assim que todo mundo pensa. Você acha que eles ainda têm poder? Sinceramente, provavelmente foi só isso que bastou para Trump trair não só o legado e a memória de Charlie Kirk, mas também seus apoiadores, os mesmos apoiadores que o seguiram até a batalha. Alguns que literalmente passaram um tempo na prisão depois do 6 de janeiro porque acreditavam nele. Trump traiu cada um de nós até o último. Ok, não se engane quanto a isso. Trump agora é um Never Trumper. As mesmas pessoas que tivemos que enfrentar para colocar Trump no cargo, agora ele está aliado a elas. E nos insultando. E ele acha que somos burros demais para perceber ou algo assim, que ele prometeu gasolina barata, que prometeu o fim das guerras eternas, o fim do envolvimento em conflitos no Oriente Médio. E agora estamos recebendo exatamente o oposto. E isso está acontecendo porque ele é um covarde. Ele é um covarde por fazer isso com o povo americano. E esse vai ser o legado dele. O legado dele vai ser o de uma pessoa que não conseguiu enfrentar Bibi Netanyahu. Uma pessoa que só ama dinheiro e adora a ideia de ver seu nome em qualquer coisa. É isso que o mundo vai lembrar sobre Donald Trump. Até agora, em um ano, para recapitular, sua administração trabalhou para permitir a erosão, uma lenta erosão da primeira emenda nos campi universitários, com exceções especiais para o antissemitismo. Ou seja, na prática, leis contra discurso de ódio. Existe uma nova definição da IARA para antissemitismo. Uma definição tão ampla que inclui, por exemplo, acusar cidadãos judeus de serem mais leais a Israel, ou às supostas prioridades dos judeus no mundo do que aos interesses de suas próprias nações. Isso é interessante porque ele então, na verdade, como ele nem sabe o que estão escrevendo e o que estão preparando, ele não está prestando atenção, ele acaba, de forma hilária, violando a própria lei que criou. Quando ele fala sobre sua chefe, Miriam Adelson, ouça o que ele diz. Miriam, por favor, fique de pé. Ela realmente é. Quero dizer, ela ama este país. Ela ama este país. Ela e o marido dela são incríveis. Sentimos tanta falta dele. Mas eu realmente perguntei para ela, vou acabar colocando ela em apuros com isso, mas eu realmente perguntei uma vez. Miriam, eu sei que você ama Israel. O que você ama mais, os Estados Unidos ou Israel? Ela se recusou a responder. Isso pode significar Israel, devo dizer. Nós te amamos. Obrigado por vir. É uma grande honra. Então, Trump está dizendo que a pessoa de quem ele recebeu 100 milhões, 200 milhões de dólares, eu acho que no fim das contas ama mais Israel do que ama a América. Ela serviu nas forças de defesa de Israel. É isso que ele está dizendo para você. A administração Trump então atrasou a divulgação e depois nos enganou sobre os arquivos Epstein. Ele chamou os arquivos de uma farsa dos democratas. Ele nos perguntou de forma famosa: ainda estamos falando sobre os arquivos Epstein? Ainda estamos falando de crianças sendo prejudicadas? Sim, não se engane, isso se traduz em dar cobertura a pedófilos judeus, porque era isso que Jeffrey Epstein era, um pedófilo judeu ocultista. Trump nos disse: chega de guerras intermináveis. Eles definitivamente se promoveram como pró-paz, antecipando-se a ele.
Essa foi a plataforma que eles usaram na campanha até Bibi Netanyahu declarar que a Venezuela é antissemita. Então, eliminamos Maduro. E adivinhe quem se beneficiou com isso? Eu gostei tanto dessa manchete. Venezuela envia primeiro carregamento de petróleo para Israel em anos, sinalizando melhora nas relações. Aposto que as relações melhoraram mesmo. Ei, olhem, americanos, o preço da gasolina de vocês está subindo. Mas o mais importante a lembrar é que os seus dólares de impostos foram enviados para apoiar a operação militar na Venezuela, que até agora beneficiou Israel. E o meu melhor palpite é que essa seja pelo menos parte da razão, a verdadeira razão pela qual Trump é obcecado em adquirir a Groenlândia, porque lá existe petróleo bruto inexplorado, estimado em cerca de 31 bilhões de barris. Isso certamente ajudaria muito na necessidade incessante de Israel, de matar, bombardear e destruir. Vai precisar de muito disso. Agora, talvez você tenha votado no Trump porque era uma mãe marra. Não tenha medo, o traidor está aqui. Porque no dia 26 de fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva invocando a Lei de Proteção à Defesa para aumentar a produção de glifosato, que é o que se encontra na Monsanto, certo? Esse é o agente cancerígeno que está no herbicida. Nós sabemos que isso causa câncer. As mães marrá lutaram para que isso não existisse mais. Aparentemente, os pesticidas tóxicos estão de volta à mesa. Mas não perca essa parte, ok? Isso é do Washington Post, porque as pessoas perguntaram, por que fazer isso? Eles escreveram, mas a parte amplamente ofuscada foi a menção da ordem a algo polêmico, de outra forma, a fabricação de munições usadas pelo Exército dos Estados Unidos. A Bayer, que fabrica o glifosato, também é a única empresa nos Estados Unidos que produz uma forma de fósforo elementar, chamada fósforo branco, que é usado para fabricar o herbicida. Ah, ok. Fósforo. Esse fósforo branco também é usado para fabricar munições lançadas como cortinas de fumaça, um tipo de dispositivo incendiário capaz de causar incêndios violentos em propriedades ou causar mortes. Ah, que bom. Fico feliz que o Washington Post tenha mencionado isso. Todo mundo está falando da Monsanto, mas ninguém está prestando atenção ao fato de que o fósforo branco também está sendo fabricado por ordem executiva. Você não vai acreditar em mim, mas adivinha o que está sendo usado agora no Líbano? Olha essa manchete. Ah, Israel usando fósforo branco ilegalmente. Fico me perguntando de onde eles estão conseguindo isso. Provavelmente do grupo Pro-Paz. Era tudo paz. Sempre é paz até Israel se envolver. Eles não conhecem a paz. Eles não querem paz. Bibi instruiu Trump a bombardear o Irã, quase imediatamente. E felizmente, porque Charlie Kirk estava vivo naquela época, a princípio foi limitado apenas a atingir os locais nucleares deles. E na verdade, eu nem deveria dizer felizmente, aliás, porque ele nos prometeu não se envolver em conflitos no exterior, mas pelo menos fingiram por um tempo que seria apenas uma operação limitada. Agora, alguns de nós sabiam melhor, porque isso nunca acaba. Ball exige sacrifício de sangue constante. O obstáculo chamado Charlie Kirk foi então posteriormente removido. E agora, onde estamos, certo? Os Estados Unidos estão bombardeando preventivamente o Irã. E a explicação que estamos recebendo é porque Israel iria bombardear o Irã. Então nós fomos lá e fizemos isso por eles, só por precaução. O Irã respondeu atingindo bases militares americanas. Uau, isso é realmente muito confuso. Isso é de deixar tonto. Não é possível que eles realmente disseram isso. Não, eles disseram sim. Marco Rubio foi direto e disse exatamente isso. Ouça só. A avaliação que foi feita. Que se esperássemos o ataque acontecer primeiro, antes de revidar, sofreríamos muito mais baixas. E então o presidente tomou a decisão muito sábia. Sabíamos que haveria uma ação israelense. Sabíamos que isso precipitaria um ataque contra as forças americanas. E sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente antes que eles lançassem esses ataques, sofreríamos mais baixas e talvez até mais mortos. E então todos nós estaríamos aqui respondendo perguntas sobre por que sabíamos disso e não agimos. Desculpe, mas nesse cenário, se Israel fosse causar e desencadear essa cadeia de eventos, não faria sentido bombardeá-los? Bombardear Israel para impedir Israel de bombardear o Irã? Impedir o Irã de retaliar atacando bases americanas por causa do nosso envolvimento com Israel
e por estarmos constantemente enviando munições e coisas desse tipo para eles? Eu simplesmente não entendo qual é a lógica disso. Israel não consegue parar de bombardear pessoas, então temos que bombardear pessoas por eles. É isso que ele está te dizendo. E é isso que estamos fazendo. Acabamos de assassinar 150 meninas iranianas entre 7 e 12 anos, preventivamente. Não se preocupem, pessoal. Foi preventivamente porque Israel provavelmente iria bombardeá-las e matá-las. Então nós fomos lá e fizemos isso por eles. Enquanto você disser que foi preventivamente, está tudo certo. Nem pense mais sobre isso. Quanta paz a gente realmente aguenta? É paz demais. Sabe, você fala em vencer demais? É como se houvesse paz demais. Vamos dar uma olhada em algumas imagens ao vivo da paz que estamos promovendo no Oriente Médio. Sim. Paz preventiva. Tivemos que fazer isso, posso explicar. Posso explicar para vocês? Parece haver paz. Reitero minha posição de que Trump permitir que isso aconteça, permitir que isso prossiga, o torna um traidor e também um covarde. E você faria bem em aceitar esse fato. Ok, pare de jogar para a esquerda ou para a direita. Pare de dizer que teria sido diferente se um democrata estivesse no poder. Pare de jogar republicano ou democrata. Acorde. Essas pessoas ocupam os dois lados. E eu acredito muito que as guerras mundiais são, na prática, reinicializações globais. É por isso que eles sempre as querem. Eles usam propaganda para convencer as pessoas a se alistarem para o próprio massacre. Algo que vive na minha mente sem pagar aluguel é Norm Finkelstein. Me informando disso, Israel tinha uma política governamental literal e real conhecida como cortar a grama em Gaza, onde o IDF simplesmente começava, aleatoriamente, a atirar e matar palestinos para garantir. Mas a população não crescia. Tipo, não, população demais. E isso pra mim, quando vejo tudo o que está acontecendo agora, e não há motivo algum. Mas, como uma insistência de que todos nós temos que nos preparar para o Armagedon, isso me parece uma oportunidade de simplesmente cortar a grama das pessoas que se opõem a eles. O controle populacional sempre foi o objetivo, seja por vacinas, propaganda do aborto, meu corpo, minhas regras, acorde. Como eu disse, seja de esquerda ou de direita. O fim é o mesmo. É a mesma coisa para a qual eles estão caminhando. Eles querem que você concorde em assassinar sua prole ou a si mesmo. Aliste-se para a guerra. Aqui está um pouco de propaganda. Você está indo para o Oriente Médio. Não há plano nenhum. Não haverá fim à vista. Mas, cara, você consegue imaginar o que vem depois? Talvez até te deem um coração roxo. Você não estará aqui para recebê-lo. Assim como foi estipulado, aliás, para aqueles de nós que estão acompanhando os arquivos de Jeffrey Epstein. Basicamente, tendo conversas abertamente, sobre como, no futuro, as pessoas nem sequer poderão se reproduzir por conta própria. Esse é o desejo final deles, controlar o nascimento e controlar a morte. Eles querem ser deuses na Terra. É isso que eles querem ser. Eles se veem como, tudo o que precisamos fazer é controlar o nascimento e controlar a morte. E então, controlamos tudo. E não se engane, Trump irá, se eles mandarem, a pedido de Bibi ou Miriam Adelson, enviar seus filhos e filhas para morrer por Israel. Israel espera isso. Eles olham para os goim e dizem, esses são nosso gado. Eles já estão sinalizando que estão mantendo as opções em aberto sobre se precisarão ou não de tropas em solo. Aqui está o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, dizendo que não vai descartar essa necessidade. Ouça só. Temos 180 mil guardas revolucionários. Quase 1 milhão de bazis, 2 milhões de reservistas que são bazis, eles são os que estão armados. Mesmo que essa campanha dure 4 ou 5 semanas, é justo esperar que civis desarmados saiam às ruas para tomar o controle do governo? Bem, é uma situação muito complicada por lá, mas sugiro que avancemos um passo de cada vez. Atualmente, estamos neutralizando o sistema de comando e controle do Irã e a capacidade do Irã de influenciar a região. E veremos o que vem a seguir. Acho que precisamos ser muito decisivos quanto a isso. Devemos manter uma continuidade operacional ofensiva para avaliar onde estamos o tempo todo e, então, tomar decisões. Você acha que, eventualmente, haverá necessidade de tropas em solo? Eu não descartaria isso por esses motivos ou outros, mas teremos que ver como as coisas evoluem. E você acha que isso incluiria tropas israelenses em solo? Não descarto nada. Estamos esperando há 47 anos.
e chegamos a um ponto em que todos os meios necessários devem ser tomados para alcançar nossos objetivos. É simplesmente incrível. Gostei da pergunta seguinte. Incluirá tropas israelenses? Implica-se que não haveria tropas israelenses em solo, mas se houver, elas seriam incluídas? Caroline Leavitt sinaliza que um recrutamento é possível porque Trump é inteligente. Ouça só. E o presidente teve uma troca interessante no Air Force One durante o fim de semana, Carol. Quero saber sua opinião sobre essa ideia de tropas em solo. Mães por aí estão preocupadas que vamos ter um recrutamento, que vão ver seus filhos e filhas se envolvendo nisso. O que você gostaria de dizer sobre os planos do presidente para tropas em solo? Como sabemos, até agora tem sido em grande parte uma campanha aérea. Tem sido e continuará sendo. E o presidente Trump sabiamente não descarta opções da mesa. Eu sei que muitos políticos gostam de fazer isso rapidamente. Mas o presidente, como comandante em chefe, quer continuar avaliando o sucesso dessa operação militar. Isso não faz parte do plano atual neste momento. Mas o presidente novamente, sabiamente, mantém suas opções na mesa. Mas, como comandante em chefe, não há prioridade ou responsabilidade maior para este presidente do que, é claro, proteger o povo americano. E proteger nossas tropas e nossas bases no Oriente Médio, que o Irã vem ameaçando há 47 anos. Eles mataram e mutilaram milhares de soldados americanos. E o presidente Trump não ia permitir que o Irã atacasse nossas bases e nossas tropas, nossos homens e mulheres no Oriente Médio primeiro. E é por isso que ele tomou essa ação histórica ao lançar a Operação Fúria Épica. Isso mesmo. Ele só permite que Israel faça isso. Só Israel tem permissão para atacar a América. Só Israel tem permissão para sair impune do caso Levante. Só Israel tem permissão para sair impune do que fizeram com o USS Liberty. Esse é um direito reservado a Israel. Atacar e usar americanos para mutilar e caricaturar pessoas. Esse é o direito deles. É um direito de nascimento. Provavelmente foi prometido a eles há 3.000 anos. Eu digo que a questão não é se pelo jeito que eles falam, pelo jeito que eles mentiram. Eles continuam forçando e forçando a barra. Não, vai ser só Fordow, só a Operação Midnight Hammer, só isso. Agora, de repente, não, precisamos agir um pouco mais preventivamente. Agora as opções ainda estão meio que na mesa, mas é inteligente. Para ele manter as opções na mesa, isso me soa como se a questão não fosse se, mas quando. Se, não se, mas quando essa opção vai ser executada. Acho que isso é, na verdade, uma parte crucial do plano deles, porque está na hora de cortar a grama. É por isso que apoiadores de Israel como Bill Ackman ficaram furiosos no fim de semana por eu sugerir que talvez militares não devessem se alistar. Talvez você não devesse se alistar para entrar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa é a circunstância em que vivemos. Eles querem que eu seja preso só por mencionar que ninguém, neste momento, deveria se alistar nas Forças Armadas americanas. Bill estava retuitando pessoas que afirmavam que, na verdade, é crime federal dizer para as pessoas aparentemente não se alistarem no exército. Por que isso? Por que você acha que eles estão retuitando isso? Por que a ideia de que os goim não sirvam deixa eles tão estressados? Quero dizer, são eles mesmos. São eles que dizem que todas as pesquisas mostram que os americanos, em sua maioria, apoiam uma ação no Irã. É tão esmagador o apoio deles ao que está acontecendo no Irã, não é? Os americanos odeiam o Tucker Carlson. Eles odeiam a Megyn Kelly. Eles odeiam a Candace Owens. E eles amam tanto Israel. Por favor, peguem nossos impostos. Por favor, nós acabamos de fazer essa operação na Venezuela. Fiquem com o petróleo. Não, fiquem com tudo. Vocês ganham assistência médica gratuita. Estou dando a vocês uma oportunidade de provar o quanto são honestos, o quanto Israel tem apoio. Que vocês sejam erguidos pelo próprio estandarte da propaganda sem vergonha. Enquanto isso, gostaria de reiterar meu ponto. Nenhum filho ou filha de americano deve morrer por Israel. Sem limites, nenhum filho ou filha americano deveria morrer por Israel. Goim, recuem, ir para casa. Procure os meios legais para sair das Forças Armadas, porque existem meios legais para sair das Forças Armadas. É possível, de fato, apresentar objeção de consciência ao serviço militar. Militares, homens. Caso você não saiba, faça um juramento de defender a Constituição dos Estados Unidos da América. Não vejo isso acontecendo agora. Nem consigo imaginar Trump fazendo isso.
Desde suas flagrantes violações da liberdade de expressão até a liberdade religiosa, Trump recentemente demitiu Carrie Prejean Bowler do comitê religioso, porque os sionistas não gostaram das perspectivas católicas dela. Alguém consegue, de fato, me apontar isso de forma significativa? Aponte para mim. Qual parte específica da Constituição o nosso comandante em chefe está atualmente protegendo bem? O que é? O que você está procurando? O que ele fez? Você diria, sim, ele é a pessoa que está defendendo nossa Constituição. Melhor ainda, me mostre qual direito constitucional garantido você acredita que Trump não violaria por Israel. Você consegue apontar algum? Porque eu sinto que agora todos nós estamos sendo forçados à servidão de um país estrangeiro. De uma nação. Essa parece ser a realidade americana neste momento. Então eu digo, por todos os meios, deixem que os Mark Levins, os Ben Shapiros, inscrevam seus próprios filhos no lugar. Deixem que os sionistas cristãos, aqueles que fazem vídeos dizendo o quão diabólico é se você não apoia Israel, participem. Eles acreditam que isso é messiânico, que Bibi foi enviado para inaugurar o Armagedon. Isso é o que vai trazer Jesus de volta. Eu peço a vocês, todos vocês sionistas cristãos, alistem-se nas Forças Armadas hoje mesmo. Por favor, pessoal, parem de tuitar. Parem de gritar sobre o Tucker Carlson. Vocês têm algo muito mais importante para fazer. Existe uma missão messiânica neste momento. Vão para o Irã. Vão remover os milhares de crianças palestinas inocentes mortas debaixo dos escombros em Gaza para que o Trump possa construir seu hotel. Quero que vocês sejam a mudança que desejam ver no mundo. Vocês conseguem. O Lava-Goim está se retirando. Porque vocês têm a visão, vocês têm o entendimento. É bíblico. Vão em frente. Vocês podem fazer isso sem a gente. Voltamos já depois do intervalo. Certo, pessoal? Muito antes da indústria alimentícia nos decepcionar e começar a produzir alimentos de baixa qualidade e se esconder atrás dos rótulos nutricionais, uma coisa sempre foi verdade. Frutas e vegetais orgânicos são os superalimentos que seu corpo precisa. Fast food tem um gosto ótimo por uns 20 segundos, mas o lixo e a inflamação que vem depois acabam com o seu organismo. Isso te mantém cansado e fraco. É por isso que você precisa conhecer o fieldofgreens.com. Field of Greens é composto 100% por frutas e vegetais orgânicos que são desidratados e moídos até virar um pó fino. Cada ingrediente apoia funções vitais como fígado, rins e coração. Esta é a melhoria de saúde mais simples que você fará. Uma dose diária e você sentirá a diferença. O Field of Greens garante melhora na saúde ou seu dinheiro de volta. Use o código CANDACE para 20% de desconto em fieldofgreens.com hoje. Acesse fieldofgreens.com com o código CANDACE. Lembrem-se da American Financing. Já viram suas faturas de cartão ultimamente? Você trabalha 50 horas semanais só para comprar comida e gasolina, que eram acessíveis, e os bancos cobram 20% de juros por isso. Pense bem, isso é feito para te manter afundado. A American Financing faz o que grandes bancos evitam. Com taxas de hipoteca em 5%, eles mostram como usar seu patrimônio para quitar dívidas de juros altos. A economia média é de $800 por mês. Então converse com um dos consultores de hipoteca que recebem salário fixo, sem taxas antecipadas e sem obrigação de ver quanto você pode economizar. E se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Financing hoje mesmo no 8007951210. Novamente, o número é 8007951210. Ou visite americanfinancing.net/Owens. Trata-se de American Financing.net, com a extensão Owens. Muito bem, vamos analisar alguns dos seus comentários. Steve, acho que esses foram os comentários mais curtidos do último episódio. Steve escreveu: Erika estava dizendo a verdade sobre estar em uma entrevista de emprego. É que o trabalho era o Charlie. Sim, teremos mais informações sobre isso para vocês amanhã, quando começarmos a falar sobre os anos dela com Charlie. Laura Evelyn escreve: intitular-se única provedora de família, referindo-se a Erika, quando se tem dezenas de milhões de dólares que não se ganhou, é uma estratégia ousada. Não existe estratégia, ela está basicamente no piloto automático. E não tenho palavras para descrever tudo o que vimos acontecer. E espero que o que vocês percebam deste episódio é que isso é manipulação psicológica em uma escala épica. Foi isso que eu perguntei ao meu marido, de forma significativa. Neste fim de semana fomos comer alguma coisa e eu só disse: quanto mais eles vão cobrar?
distorcer o tecido da realidade. Nunca vi nada igual. Nunca os vi fingindo que 99% das pessoas apoiam algo que eles obviamente não apoiam. E eles simplesmente fazem isso. Você pode fazer uma enquete agora, em qualquer lugar. No X, no Facebook, todo mundo adora. Eles estão apenas liberando bots, pessoas falsas na internet para fingir que isso está sendo apoiado, que as pessoas simplesmente amam a guerra. Eles simplesmente adoram crianças mortas no Oriente Médio. É tudo mentira. Todos sabemos que eles estão mentindo. Por isso, a raiva. Se estivessem vencendo, não estariam assim. Ninguém se irritava nos anos Obama porque estávamos sonolentos, fosse de esquerda ou direita. Todos nós estávamos, em geral, um pouco sonolentos e achávamos que a América, de certa forma, estava fazendo a coisa certa. Não vivemos mais sob essa realidade. Acordamos para o que eles estão fazendo. Sabe, é realmente engraçado observar o que Israel fez. Eles não percebem que o poder que tinham sobre a América não estava no dinheiro. Não estava na chantagem. Sim, isso faz parte. Sim, você chantageia um monte de políticos. Você pega eles fazendo coisas estranhas em vídeo. Quero dizer, seja lá o que eles têm, imagino que o que eles têm sobre o Lindsey Graham é muito além. Quero dizer, deve ser algo nojento. É assim que eu me sinto pelo jeito que ele age. É quase maníaco, o apoio dele a Israel. Randy Fine, eu diria a mesma coisa sobre ele. Mas esse não era o poder que Israel detinha. O poder estava na ilusão. O poder estava nos milhões de americanos, na maioria de nós, pensando e acreditando que Israel era inocente, acreditando que Israel era apenas um pequeno país no Oriente Médio, acreditando que eles nunca tinham feito nada a ninguém. E então eles apostaram tudo isso. Eles apostaram todo esse poder. Eles disseram: sabe de uma coisa? Agora temos dinheiro. Agora estamos controlando as tropas. Agora estamos, e já fazemos isso há décadas. Temos os militares. Nós conquistamos a presidência. Temos todas essas coisas. Então agora a gente simplesmente não vai se importar. Vamos tirar as máscaras. Não, abaixe a máscara. Não, você precisava estar com a máscara. Então esse é o problema que eles têm. E é por isso que eles estão com raiva. Porque percebem que gerações inteiras já não acreditam neles. Ninguém acredita mais na inocência de Israel. As pessoas estão abrindo os olhos e entendendo o quanto fomos enganados. As pessoas estão tirando seus filhos da escola para que eles não sofram a mesma ignorância que nós sofremos por tanto tempo. Estou falando especialmente com os millennials. Talvez exista um grupo de pessoas que assiste a Fox News o dia inteiro e realmente acredita. Isso vai ser só uma pequena estratégia. Sim, entregue para o Irã. Mas não, nós não vamos cair nessa. Nós não vamos cair nessa história de Rússia. A Rússia é o nosso maior inimigo. É sempre o Oriente Médio, é sempre os muçulmanos. Nós já acordamos para isso. E eu acho que é aí que eles realmente erraram. Eles erraram ao subestimar o quanto a ilusão importava. Enfim, curioso, Joel escreve: as mortes de JFK e Charlie Kirk foram exemplos de mudança de regime doméstica. Eu incluo CK porque a Turning Point USA era uma organização militar operando em nome dos Estados Unidos e da Filadélfia. Talvez não fôssemos tão favoráveis a guerras de mudança de regime se soubéssemos plenamente que isso também aconteceu conosco. Quero dizer, o fato de que quando me enviaram aquela notificação de cessar e desistir, eles escreveram: por dizer que a Turning Point foi tipo infiltrada militarmente. Todo mundo está nas Forças Armadas. Desculpe. Expliquei o histórico de todos esses pastores, a importância da fé nesse ponto de virada e a história da mãe de Erika. Parece que muitos militares chegaram muito rápido. É só isso que eu tenho a dizer. Desculpe por ter reparado. TJ, Kurt citou que doaram muito via Give and Go para Erika cuidar dos bebês. Sem nem agradecer, ela diz que não basta e ainda precisa trabalhar. Quanta ingratidão. Sim, é o máximo de ingratidão, e eu poderia ter falado várias vezes sobre quanto dinheiro foi dado a ela. Acho que alguém comentou, que eu até deixei passar, que o Elon Musk doou dinheiro para eles. Então, não há motivo para que a Erika precise estar no escritório todos os dias. Isso não faz nenhum sentido. Ela não precisava se tornar a CEO. Ela não está honrando o marido. Podemos ouvir as palavras do marido dela sobre o que ele queria? Qual era a visão dele para os filhos? É impossível ser o único provedor, ser o único responsável e esperar que essas crianças cresçam com a influência de que precisam, tendo um dos pais em casa, enquanto você está ocupado sendo CEO e presidente de uma suposta empresa que agora vale bilhões de dólares. Quero dizer, de novo, eles acham que não temos bom senso. Você realmente pode simplesmente ser
Uma mãe solteira e de alguma forma comandar uma organização e dizer: não, meus filhos estão felizes porque estão no escritório. Eles estão no escritório. É exatamente aqui que crianças pequenas adoram estar. Elas adoram simplesmente ficar correndo por um escritório. Intuição. Jenny escreve. Candace, ótimo trabalho. Cabala, satanismo, há muitas semelhanças. Sim, de fato há. Eles estão tentando trazer o Messias deles de volta. Quem é exatamente? Nós não sabemos, mas sabemos. Vemos a sinagoga de Satanás. Não há dúvida. Veja quantos sacrifícios de sangue exigem. Como alguém pode estar iludido? Está muito claro o que eles querem e o que estão dispostos a fazer para conseguir. Isso é mais importante, o que eles estão dispostos a fazer para conseguir. E é por isso que você precisa aprender sobre o franquismo. Você tem que aprender sobre Jacob Frank. Você precisa aprender isso. Da mesma forma, havia esse movimento de pessoas semelhante aos sionistas cristãos, que são, descontrolados, olhando para Paula White. Os pastores que cercam Trump, eles acreditavam nessa missão messiânica. E o que ele era? Ele era um psicopata mentalmente perturbado. É isso que Jacob Frank era. E mesmo assim, eles o seguiram. Eles achavam que ele era um Messias. É isso que eu vejo quando olho para as pessoas que seguem Bibi Netanyahu sem hesitar, que conseguem olhar para o que aconteceu em Gaza e dizer: isso foi obra de Deus. De qual Deus você está falando? Que Deus exige o sacrifício de crianças dessa forma? Ainda mais por causa de um hotel, por uma propriedade que, aliás, foi prometida a muitos desses pastores. Propriedade em Gaza. Ele já tem casas prometidas para convencer suas igrejas a apoiarem isso só para garantir, sabe? Deshaw diz: investiguem o Clube do Fogo do Inferno. Eu já investiguei. Sim, quero entrar no seu Clube do Livro. Sim, estamos constantemente falando sobre a maçonaria, o Clube do Fogo do Inferno, e isso entra em discussão porque eles visitaram Paris. Quer dizer, a França é problemática por uma série de razões, mas acredito que o Clube Hellfire ficava na Inglaterra. Se bem me lembro, era um clube de Oxford ou de Cambridge. Mas eu tenho consciência disso. Doutor Tom Najar escreve: gostaria de saber sua opinião sincera. Qual a sua opinião sobre torcer por Trump durante as eleições? Você sente alguma responsabilidade pelo caos em que nos encontramos? As pessoas cometem erros, eu entendo. Mas como você não previu isso? Até a forma como você está formulando essa pergunta implica que a outra opção teria sido melhor. Você tinha duas opções. Você tinha a Kamala, por quem absolutamente ninguém votou. Quero dizer, você acha que era o Biden que comandava a Casa Branca? Quem você acha que estava comandando a Casa Branca? O Biden mal conseguia formar uma frase. É o mesmo aparato que estava comandando a Casa Branca quando o Biden estava no cargo. Esse mesmo aparato teria continuado comandando caso a Kamala tivesse concorrido, e é o que está comandando agora que o Trump está concorrendo. É assim que eu vejo as coisas. E eu não sei, o Trump ficou quase errático. Na maneira como ele está nos manipulando, sim. Definitivamente eu não previ aquele momento do Epstein. Sabe, eu não era uma pessoa, eu gastava tempo explicando para as pessoas que a Kamala não era quem ela dizia ser. Ela estava mentindo completamente sobre o passado dela, mentindo completamente sobre a sua história. E eu fiz as crônicas da Kamala. Mas eu já estou fora desse trem hardcore MAGA Trump faz um tempo, na verdade. Obviamente, acho que a coisa que mais me decepciona, ou que mais me chocou, é ele ter sobrevivido à tentativa de assassinato. E o que ele está dedicando o resto do tempo dele é destruir a América por Israel. Você sobrevive a várias tentativas de assassinato e o seu instinto é: o que estão te dizendo? Você sobreviveu para poder fazer mais por Israel? Eu não consigo nem compreender o que está acontecendo. E sim, é uma droga. É absolutamente horrível. E eu acho muita gente agora só se sente completamente enganada. Mas se tem uma coisa pela qual sou grata é que eu realmente acredito que a esquerda e a direita estão chegando a esse entendimento de que eles sempre fingem que é uma coisa ou outra. E não é. Não é uma coisa ou outra. Nós perdemos todas as vezes. Eles encontraram diferentes maneiras de nos levar constantemente, de nos mover constantemente, a entregar mais poder para eles. É só a forma como eles argumentam para nos levar a isso, esquerda versus direita. Mama C escreve: durante o memorial do Charlie, meu marido viu Tyler Boyer e disse: precisamos lembrar desse cara.
A Turning Point manipulou emocionalmente muita gente para pensar que essas são pessoas decentes, tementes a Deus, quando está claro que não são. Na verdade, vou te dizer que eu, tenho isso de uma fonte muito confiável. Que eles tiveram que cancelar eventos nos quais a Erika iria falar porque houve uma reação negativa. Houve uma reação negativa, e deveria haver mesmo quando não estão te contando a verdade e estão mentindo para você. E as mentiras parecem ser patológicas, mentiras pequenas, mentiras grandes, você não deveria aceitar isso. E você, menos do que ninguém, deveria aceitar essa manipulação emocional que vem junto com, você meio que tem que aceitar as mentiras que estão te contando. Porque o marido dela era o Charlie Kirk. Essa é ela, Charlie. Isso é absolutamente ridículo. Intuição, Jane escreve. Desculpe, eu já li isso. Amy ama música, escreve. Obrigada. Eu não vou mentir. Charlie foi um dos motivos pelos quais votei no Trump. Eu acho que ele era melhor que a Kamala? Sim, mas um artista independente chamado Ren disse que era como escolher entre calamidades ou herpes. Deus te abençoe, Candace. Fique segura. Estou tranquila, só estou fazendo uma pergunta. Mas se Erika e Vance estiverem na chapa, eles não terão meu voto, se é que isso importa. Eu não acho. Acho que qualquer coisa que a Erika esteja envolvida, a menos que ela faça. Uma máscara. Sentar e falar a verdade. Tipo uma entrevista sem restrições, sem censura. Essa é a única maneira que consigo imaginar. Aqui está meu telefone, aqui está o telefone do Charlie, e talvez pare de dizer Shabbat Shalom. Essa é a única maneira que eu vejo de haver alguma chance para ela fazer qualquer coisa. Mas sim, fazer qualquer coisa no futuro, na política, mas acho que as chances disso são efetivamente 0%. Enfim, por último, Ahmed escreve. Ótimo trabalho, Candace. Obrigada por falar a verdade. Quero lembrar vocês, se quiserem apoiar a gente falando a verdade, podem acessar nosso site, candaceowens.com. Temos várias mercadorias no site. É a maneira mais fácil de nos apoiar e de apoiar vozes independentes. Não há muitas. Na verdade, agora há muitas que estão surgindo. Mas quero dizer, não há muitas nos grandes veículos de mídia dispostas a dizer a verdade. Nós sabemos que isso é verdade. E é por isso que eu sempre digo, certifique-se de orar pela Megyn Kelly. Eles têm atacado ela com muita força. Orem pelo Tucker porque ele está trazendo exatamente esses mesmos assuntos. E isso realmente chega ao âmago da questão. De verdade, é isso que estamos analisando. Enfim, pessoal, isso é tudo que temos para vocês hoje. Desculpem, aliás, se vocês estão no YouTube e os primeiros minutos do programa foram cortados, vamos tentar fazer o upload depois. De qualquer forma, a gente se vê amanhã.